Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa aula que eu estou gravando se trata da disciplina Diversidade Cultural e o tema dessa semana é combate à discriminação. Bom, é um tema bastante comentado, né? Vira e mexe nós comentamos sobre esse tema e não posso deixar de comentar ele aí na disciplina de Diversidade Cultural, né? Discriminar é fazer com que uma diferença gere uma desigualdade. A discriminação é a ação baseada no preconceito. Ocorre quando não se trata membros de determinado grupo com respeito, mas com base em fatores como status, cor de pele ou identidade. Essa distinção acontece de modo prejudicial e o fato de alguém ser tratado pior do que os outros por algum motivo arbitrário já é considerado discriminação. Então, discriminação, né, a palavra em si, é você fazer com que uma diferença ela gere uma desigualdade. São palavras, às vezes, que a gente troca, né? Discriminação, preconceito, desigualdade. Então, vamos entender um pouquinho do que se trata cada uma. Então, discriminação é o comportamento que decorre da atitude de um preconceito. O preconceito é o discurso e a discriminação é a ação. Então, o preconceito é o que é falado, é o discurso em si, né? Agora, a discriminação é a ação em cima daquele preconceito, baseado naquele preconceito, né? Um exemplo de preconceito, estereótipos regionais, né? Consiste em estigmatizar determinado local ou pessoa na intenção de gerar um preconceito e julgamento causando possíveis discriminações. Então, o preconceito aqui, como exemplo que eu coloquei, é você colocar um estereótipo, estigmatizar uma determinada pessoa. Tem até umas duas imagens que eu coloquei aqui, né? Vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo, né? É um preconceito aí dito por um estereótipo regional, no caso aqui do Nordeste, né? Adorei o currículo, você só precisa perder o sotaque. Então, isso é um preconceito, você estigmatizar determinado local, com a intenção aí de gerar um julgamento, né? E esse preconceito pode causar uma discriminação. Vou dar um exemplo de discriminação. Discriminação de gênero. Ação de preconceito contra a mulher. Como exemplo, homens e mulheres receberem salários diferentes para realizar o mesmo trabalho e também homens terem mais oportunidade de serem promovidos a cargos altos na empresa. Então, isso já é ação, já é algo que é uma ação gerada por um preconceito. Então, preconceito de achar que mulher não pode se igualar a homem, seja em termos intelectos, que seja em outros termos, então gerou aí esse tipo de discriminação no trabalho, que os homens hoje em dia, no caso, né, eles têm muito mais oportunidade do que a mulher. E segregação é outra palavra que é interessante a gente compreender. Segregar é ato ou efeito de segregar-se, que é afastar, separar e discriminar, e discriminação pode gerar segregação. Então, a discriminação, ela pode gerar segregação. A segregação é você separar determinadas pessoas, separar elas, colocar em lugares diferentes. Então, você coloca fronteiras sociais, ideológicas ou geográficas para excluir um grupo e negar a ele o tratamento de igualdade. Considerar um grupo superior e o outro inferior e aplicar tratativas diferentes para esses grupos, né? Então, coloquei aqui uma imagem que dá para a gente entender. Então, pessoas que têm determinados poderes aquisitivos ou de cores, de raças, de gêneros diferentes, então são pessoas que devem viver em periferia, né? Então, isso é um tipo de segregação. E um exemplo de segregação é o apartheid, que ocorreu na África do Sul e partes dos Estados Unidos e consiste em separar negros de branco por localização geográfica. Então, isso aconteceu aí há um tempo atrás, lá na África do Sul e também nos Estados Unidos, mas ainda hoje a gente encontra resquício desse passado aí, né? Então, isso é segregação. E a segregação, ela surge por conta da discriminação. Formas de discriminação que incluem distinção.
Então, quais são as formas de discriminação? Inclui a distinção por raça e cor, linguagem, deficiência, etnia, identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, peso, etc. Então, existem N motivos e formas de discriminar, né? Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa ela pode ser preconceituosa e racista, mas não agir de acordo com suas opiniões, ou seja, não efetua de fato ações de discriminação. Então, só para a gente entender a diferença, né? A pessoa ela pode ser preconceituosa, pode ser racista, mas só que ela não discrimina, por conta que isso ela não efetua atos, né? Atitudes aí de discriminação, mas só que ela é preconceituosa. Em si, ela tem falas preconceituosas, tem, de repente, interioriza algum problema, alguma situação preconceituosa, mas só que ela não age sobre aquilo, então ela não discrimina. Não deixa de ser errado, né? De fato, com certeza. Coloquei aqui uma tabela muito interessante para a gente entender a diferença aí de preconceito e discriminação. Significado de preconceito. O preconceito é uma opinião feita de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseada em uma experiência real ou na razão. Então, preconceito é uma opinião feita de forma superficial, um preconceito que se tem de uma pessoa, um grupo, uma razão, uma situação aí. E a discriminação, o significado refere-se ao tratamento, já diferente do preconceito, que é a opinião, aqui a discriminação é o tratamento injusto ou negativo de uma pessoa ou grupo por ela pertencer a certo grupo, como etnia, idade ou gênero. E é o preconceito ou racismo em forma de ação. O motivo do preconceito é baseado na ignorância ou em estereótipos, né? A discriminação ela pode ser causada pelo racismo ou preconceito para com pessoas de diferentes idade, gênero, raça, habilidade, orientação sexual, educação, estado civil ou antecedentes familiares. Então, entenda aqui que a discriminação ela é causada, o motivo dela ser causada, né, é por conta do próprio preconceito, do próprio racismo, né? Ou seja, de acordo com a própria opinião que resulta aí a discriminação. E quais são os resultados do preconceito? Pode resultar em racismo ou discriminação de um determinado grupo, e a discriminação conduz à rejeição, exclusão de um certo grupo de pessoas, assim como causar o bullying, segregação e exclusão social. Então, entenda que é uma sequência, né? Algo resulta em outro. Então, o preconceito, ele é o resultado de um racismo, de uma discriminação de um determinado grupo. A discriminação, ela conduz à rejeição e à exclusão de um certo grupo. E em que forma se manifesta o preconceito? Como crença. Ou seja, a pessoa como uma opinião, algo que ela acredita. E a discriminação, a manifestação dela é propriamente dita pela ação. A natureza do preconceito é não consciente. Então, muitas das vezes a gente tem um preconceito, mas ele não é um preconceito consciente, ele é não consciente. Você já nasceu com ele, né? Você, de repente, nasceu no meio, aquilo para você já é um preconceito, já nasceu contigo, você não escolhe, podemos dizer assim. Então, muitas das vezes o preconceito é não consciente. E a discriminação já é consciente. E também pode ser também não consciente. Às vezes a pessoa tem atos, né, ação de forma não consciente. Mas ambos aí, né, cada um com sua opinião, mas ambos a gente sabe que pode haver tanto consciente quanto não consciente. Isso vai depender da pessoa. Mas uma vez não sendo consciente, eu acredito que se torna consciente quando a pessoa para pensar e entender do porquê ela está fazendo esse tipo de pré-julgamento, esse tipo de exclusão. Então, isso se torna consciente a partir do momento que a pessoa cai em si, né? A ação legal no Brasil, do preconceito, ela não pode ser levada à justiça, pois não representa uma ação. Então, uma pessoa ter preconceito, né, uma opinião preconceituosa sobre a outra, não é motivo
de ela ser levada à justiça, porque não representa uma ação. Agora, quando esse preconceito ele se transforma numa ação, numa atitude, ele pode ser levado à justiça, que aí vira discriminação, né? E de acordo com a lei aí, 7.716/89. A gente vai ver depois um pouquinho dessa lei. Um exemplo de um preconceito, uma pessoa achar que alguém com obesidade não emagrece apenas porque é preguiçoso. E um exemplo de discriminação é o fato de homens e mulheres receberem salários diferentes para realizar o mesmo trabalho. E o combate, gente? Qual que é o combate a todo tipo de discriminação? Bom, eu coloquei algumas frasezinhas aqui, mas o combate é algo muito pessoal, porque vai de cada um, vai de cada indivíduo. Nós precisamos combater primeiro dentro de nós mesmos, porque nós mesmos muitas vezes temos pré-julgamentos de N coisas, situações. Então, nós precisamos primeiro combater dentro de nós. E depois nós precisamos expor isso para fora, né? Então, eu coloquei uma frase aqui de Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, é algo que é aprendizado, você tem que passar. Nós devemos propagar, né, uma mensagem de não à discriminação. Tem uma outra imagem que eu coloquei aqui, né, que se refere ao dia 3 de julho, que já está aí, né, dia 3 de julho, que é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Então, isso é para a gente compreender. Existe um dia aí nacional de combate à discriminação, aqui racial, né? Mas só que a gente sabe que todo tipo de discriminação a gente precisa combater, né? Então, a gente precisa ter igualdade de oportunidades. Então, uma vez que se há igualdade de oportunidades, nós combatemos o preconceito e a discriminação, né? Então, a gente precisa ter oportunidades iguais para todos, é uma forma de combate, né? Então, em caso de discriminação, a Lei número 7.716/89 poderá ser aplicada. Eu coloquei algumas coisas aqui no que se trata essa lei, peguei na fonte ali do site do Planalto. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, negar ou obstar emprego em empresa privada. Então, a pessoa negar ou um emprego, determinado emprego, por conta da outra pessoa ela ser de raça diferente, de cultura diferente, de posição N's diferente, então, posições diferentes de política, de religião. Então, ali na lei, um sujeito, uma empresa que nega o emprego para as pessoas por conta de discriminação, por conta de preconceito, a pena é reclusão de 2 a 5 anos. Outra coisa também corre na mesma pena, quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional, étnica, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Então, um trabalhador que é negro, vamos supor, trabalha numa empresa e ele tem uma tratativa diferente dos outros, por ter raça diferente. Então, isso é contra também a lei aqui. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional por conta da cor, da raça ou do posicionamento religioso. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, isso era comum antigamente, ainda mais na época do apartheid. Então, impedir pessoas brancas não poderiam casar com negros, né? E, bom, isso é contra a lei, a gente sabe aqui, então,
que também está dentro aí da lei brasileira. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias. Praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito de raça. Então, isso a gente vê muito hoje em dia. Praticar, induzir e incitar discriminação, preconceito. Então, isso é crime também, ó. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se qualquer dos crimes previstos no capítulo aí é cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação de qualquer natureza, então, publicar coisas preconceituosas na rede, terá o recolhimento imediato ou busca apreensão dos exemplares do material, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas e televisivas, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas e a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso também é um caso de discriminação. E existem outras mais. Eu peguei, assim, podemos dizer, as mais latentes que a gente vê na sociedade. Mas é uma lei aí que tem muitas coisas. Vale a pena a gente entrar lá e dar uma olhada. A atividade referente a essa aula é a seguinte: levando em consideração o que foi assimilado em aula, dê exemplo de um tipo de preconceito e outro exemplo de uma ação de discriminação. Explique e comente de que forma se manifesta ambos. Aqui no início, eu dei um exemplo, ó, exemplo de preconceito. Eu coloquei estereótipos regionais. Consiste em estigmatizar, e um exemplo de discriminação de gênero. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Vocês vão falar um exemplo de preconceito e um exemplo de discriminação. Vai citar e especificar do que se trata, ok? Então é isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato lá no Google Sala e nós nos vemos na próxima aula. Até mais.